Antigamente, está escrito lá no Velho Testamento, havia uma tenda da congregação, que era onde o povo se reunia para ouvir o que Deus ordenava através de Moisés, e Arão era o sacerdote. E ali eles tinham que manter uma chama acesa que simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E para manter aquela chama sempre acesa, Deus mandou que Moisés ordenasse aos filhos de Israel que trouxessem azeite puro. Está escrito em Levíticos capítulo 24, versículos 1 e 2. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira, puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Isso era lá nos tempos de Moisés, muito antes de Jesus. Depois que Jesus foi glorificado, esse azeite passou a representar a presença de Deus em nós, a nossa comunhão com Deus. Nós temos sempre que buscar ter essa comunhão com Deus, ter esse azeite em nós mesmos, para nós podermos ser usados por Deus no tempo oportuno. Não podemos deixar a lâmpada, ou seja, a luz de Deus, o entendimento de Deus, se apagar na nossa vida. Nós temos que manter contato com Ele diariamente, através da leitura da palavra, através da oração, através do louvor, da adoração, até mesmo porque se não tivermos a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre nós, quando Jesus voltar, nós vamos ser deixados para trás. Ele contou uma parábola sobre 10 virgens que estavam à espera do noivo. 5 dessas virgens eram pessoas insensatas, pessoas que não davam importância, elas não eram prudentes. E ao saírem ao encontro do noivo, elas levaram pouco azeite para suas lâmpadas. Lembrando que na época que Jesus contou essa parábola, não havia luz elétrica. Quando uma pessoa saía à noite, tinha que levar um lampião, tinha que levar uma lamparina para clarear. Senão ela não achava o caminho. E conta ele então que essas virgens, que não eram prudentes, saíram ao encontro do noivo, mas levaram pouco azeite para suas lamparinas. E aconteceu que, como o noivo demorava a vir, o azeite daquelas 5 virgens foi chegando ao fim. E as lâmpadas delas começaram a se apagar. E então, vamos ler o que aconteceu, que é melhor, é assim, né? Mateus capítulo 25, no primeiro versículo até o 12, está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ou seja, não posso te dar do meu azeite, porque senão vai faltar para mim. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Por que Jesus contou essa parábola? Porque a maioria das pessoas não estavam preocupadas com o fim dos tempos. Não estavam levando a sério as coisas de Deus. Como hoje, Jesus falou: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas não levam muito a sério isso. Acham que nunca vai acontecer, mas quando chegar a hora, não vão saber o que fazer. Aliás, não vai ter o que fazer. Nada do que disserem vai ajudar. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? No teu nome não expulsamos demônios? No teu nome não fizemos muitos milagres? E então ele lhes dirá claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. A coisa é muito séria. O que é que isso está dizendo para nós? Está dizendo que se você não se converter hoje do seu mau caminho e não buscar ter a unção de Deus sobre a sua vida, quando Jesus voltar, você vai ser deixado para trás. Mas mesmo nos dias de hoje, se você não tiver a unção de Deus na sua vida, você não tem a solução do seu problema. Você não tem o livramento que você precisa. Quando o mal vem sobre você, você vai sair desesperado querendo o azeite do outro, querendo que o outro ore por você. Você não tem poder em você mesmo para enfrentar o mal. Só que nem sempre vai ter alguém do seu lado para fazer uma oração por você. É bom você buscar ter a unção de Deus sobre você. Você precisa do Espírito de Deus. Jesus disse: se alguém não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não tem, até o que ele tem vai ser tirado dele. Você precisa ter a presença de Deus em você. Porque está escrito que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Coisa muito séria isso. Mas para os que amam a palavra de Deus, tem uma palavra bonita aqui que está escrita no livro do profeta Isaías. Essa palavra é para todo aquele que atende o chamado de Deus. Não é por acaso que se tem o desejo de aprender e andar nos caminhos de Deus. Se você sente o desejo no coração, é porque você é uma pessoa escolhida por Ele. E essa palavra é para você. Vamos ler o que diz Isaías capítulo 49, diz assim: ouvi-me todas as ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor chamou-me desde o ventre, antes do meu nascimento o Senhor me escolheu, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me qual uma flecha afiada, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: em vão tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele. Pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha força. Então vamos entender o que diz aqui, porque o que diz aqui é para mim, é para você e é para todos os que foram escolhidos por Deus para fazer a sua vontade. O diabo pode até cochichar no seu ouvido que isso não é para você, mas pode ter certeza que é. Preste atenção. E por que você pode ter certeza que isso é para você? Porque você sente no coração o desejo de andar nos caminhos de Deus.
Se você sente esse desejo, é porque você foi chamado por Deus. Veja o que está escrito em João 15,16. Jesus dizendo: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, se você tem o desejo de andar no caminho de Deus, quer ser uma pessoa de Deus, não foi você que escolheu seguir Jesus. É Ele que te escolheu. E Ele diz: vos designei para que vades e deis fruto. Então pode ter certeza que isso é para você. A Escritura diz que o Senhor nos chamou desde antes do nosso nascimento. Ele nos declarou: tu és meu servo. És Israel, por quem hei de ser glorificado. Então o Senhor Deus está dizendo aqui que nós fomos escolhidos para glorificar o nome dele. E como é que nós glorificamos o nome de Deus? Produzindo frutos. Foi isso que Jesus disse. Ele falou: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então veja que nós glorificamos a Deus quando nós produzimos frutos. Mas não é só isso. Jesus falou que nós temos que dar frutos com uma finalidade. E qual finalidade? Ele disse: a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, quando nós produzirmos frutos, isso é, quando nós ganhamos almas para o reino de Deus, esse é o fruto que Deus espera que nós venhamos a produzir. Ganhar almas, converter pessoas do mau caminho para o reino dos céus. Quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Ele. Mas quando nós recebemos as bênçãos que nós necessitamos, nós glorificamos muito mais ainda. O Pai é glorificado quando nós somos abençoados. Então Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Entenda bem, nós fomos chamados para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor. E o Senhor se glorifica em nos abençoar. O prazer dele é nos abençoar cada vez mais, porque nessa forma ele é glorificado. Nós o glorificaremos ainda mais quando nós somos abençoados. Consegue compreender? Fomos chamados para produzir frutos, para glorificar o Pai, com uma finalidade. Com a finalidade de que tudo quanto nós pedirmos, Ele nos conceda. E nisso Ele é glorificado. Voltando a Isaías capítulo 49, no versículo 5, diz: agora diz o Senhor que me escolheu desde o ventre para ser o seu servo, para trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele. Aqui Deus está dizendo para que ele nos chamou. Para trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele. O que significa isso? Ao se referir a Jacó e a Israel, o Senhor está se referindo ao povo dele, às pessoas que são dele, àqueles cujo coração já receberam a palavra, já se converteram a ele, mas que esfriaram na fé, abandonaram ao Senhor. Quanta gente que um dia foi uma bênção nas mãos de Deus, hoje está por aí vagando pela vida, longe de Deus. O Senhor quer que nós reunamos novamente esse povo, porque são o povo de Deus. Se você conhece alguém que anda afastado, compete a você novamente falar de Jesus para essa pessoa. Lembrar a ela que Deus não abandonou. E trazê-la de volta para os braços do Pai. Não importa o quanto ela tenha errado, não importa o que tenha afastado do caminho. Deus está de braços abertos para perdoá-la, para recebê-la de volta. E se essa pessoa é você, então volte correndo para Deus, porque você foi escolhido por Ele. Foi escolhido por Ele. Então aqui ele está dizendo que a vontade de Deus é que nós tragamos de volta para Ele as pessoas que um dia foram dele e que se desviaram da fé.
Mas o Senhor diz aqui mais ainda. No versículo 6 ele diz: sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Então Deus aqui está dizendo que não basta que nós façamos isso. É pouco, é muito pouco fazermos isso. É pouco que tragamos de volta os desviados. Mas diz ele, também te porei para a luz dos gentios, para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Então veja que a nossa missão, ela não é só chamar de volta aqueles que já foram do Senhor um dia e que se desviaram, não. É levar o entendimento da palavra aos gentios, quer dizer, a todo mundo, a todo povo. Ele disse, também te porei para a luz dos gentios. Luz significa entendimento. O que significa a palavra gentios? Significa todas as gentes, todos os povos. Continuando então no versículo 7, agora diz assim, o Senhor, o Redentor, o Santíssimo de Israel, ao que é desprezado dos homens, ao que é aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Para quem é que Deus está falando aqui? Ele está falando para aquele que o serve. Ele está falando para o servo dele, que é desprezado de todo mundo. Ninguém dá ouvido, ninguém quer saber, ninguém quer ouvir o que ele tem a dizer. Para esse ele está dizendo, né? Para aquele que não se envergonha de pregar a sua palavra. O mundo odeia os verdadeiros servos de Deus. As pessoas, de um modo geral, nos desprezam. Elas não suportam a nossa maneira de ser. Não porque as pessoas são más, mas porque nós somos salvos. Nós somos iluminados pelas Sagradas Escrituras. Por esse motivo nós somos abominável aos olhos das nações. Porque nós causamos repulsa aos que gostam da porta larga, do caminho espaçoso, daqueles que gostam de facilidade, gostam de viver de um modo desregrado. Se ficarmos de bico calado, não falarmos sobre a palavra de Deus, então talvez até seríamos aceitos por eles. Mas como falamos a verdade, e a verdade fere a consciência de quem está errado, nós muitas vezes somos alvos de um ódio mortal. Mas Jesus falou sobre isso. Ele disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E ele disse mais, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Bom, então Deus está dizendo aqui, assim diz o Senhor, o Redentor, o Santíssimo de Israel, diz a aquele que foi desprezado e odiado pela nação, isso é, o que o serve. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Então aqui Deus está dando uma palavra de incentivo para nós. Ao ver o modo como nós somos abençoados pelo Senhor, e principalmente quando virem que o Senhor opera maravilhas através de nós, então as pessoas vão se converter. E elas vão reconhecer que nós somos de Deus. O Senhor nos enviou a pregar o Evangelho, mas não apenas isso. Ele nos mandou fazer as mesmas obras. Que obras são estas? Mateus 10:8, está escrito, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Agora eu te pergunto, podemos sair por aí fazendo isso? Claro que podemos. Se é que cremos de verdade, porque ele disse, em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai.
Marcos 16:17 diz: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eis que vos dei autoridade, está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso representa as forças do mal. E sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meu irmão, Deus não chamou você só para ficar ouvindo aí de braços cruzados, não. É claro que ouvir a palavra é de extrema importância, mas nós temos também que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. A gente deve ouvir para aprender, e depois de aprender temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Claro que se você não está bem com Deus, você precisa primeiro se acertar. Mas isso pode ser feito num piscar de olhos. Basta você se arrepender, desejar de coração deixar o pecado, então você confessa, Deus perdoa e você então recebe o Espírito Santo e se torna uma bênção nas mãos de Deus. Vamos continuar lendo Isaías capítulo 49, versículo 8 agora. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi. Quer dizer, na hora que você orar, Deus te responderá. No dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por pacto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que você foi instituído por Ele, levantado por Ele diante do povo, para dar a eles a palavra. A palavra é a terra das promessas. Para dar a cada um a sua herança, ou seja, ensinar ao povo o que lhes pertence por direito de herança em Cristo. Em outras palavras, ensinar ao povo o direito que eles têm em Jesus Cristo. Ensinar o que Jesus conquistou para todos, que é o direito de ter saúde, paz, prosperidade, enfim. E para dizer aos presos, saí, e aos que estão em trevas, venham para a luz. Então o Senhor Deus está dizendo aqui que nós temos que ensinar ao povo o direito deles em Cristo e temos de colocar em liberdade todos os que estão aprisionados pelas forças do mal. Isso inclui curar os enfermos, libertar os oprimidos, dar vida aos que já não têm mais vontade de viver, levar prosperidade e a bênção de Deus onde a miséria está reinando. Enfim, Deus nos chamou para fazer isso. E Ele próprio garante que essas pessoas vão encontrar a felicidade. É isso que diz aqui no versículo 9, está escrito assim: eles pastarão nos caminhos, quer dizer, se fartarão na sua caminhada durante toda a sua vida. E em todos os altos desnudados haverá o seu pasto. Isso quer dizer, mesmo onde não houver nada, mesmo nos tempos difíceis, no tempo de crise, o povo de Deus terá fartura. Nunca terão fome nem sede, nunca, não os afligirá nem a calmaria, nem o sol, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. O servo de Deus não precisa ficar preocupado em tempos de crise. Não tem crise para quem confia em Deus. Por pior que seja a situação que você estiver enfrentando, Deus promete te guiar e fazer você chegar ao manancial das águas, ou seja, Ele te conduzirá em paz e te dará o que for necessário. Ele diz aqui no versículo 11, farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão exaltadas. De que monte Deus está falando aqui? Das promessas, do monte de promessas que Ele fez. Levítico 25:19 diz, ela dará o seu fruto, ela quem é a terra das promessas, dará o seu fruto, comereis a fartar, e nela habitareis seguros.
Aqui está falando da terra prometida, ela dará o seu fruto. A promessa de Deus, a palavra de Deus produzirá o seu fruto. Quer dizer, vai se cumprir na sua vida. E comereis a fartar, quer dizer, você vai orar, vai determinar, a palavra vai se cumprir e você vai ter tudo o que você precisa. E nela habitareis seguros. Na promessa de Deus, você vai poder descansar em paz. Você não vai mais andar preocupado, porque você vai ver que tudo o que Deus disse se cumpre. Então Deus está dizendo aqui, farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, quando as pessoas verem o modo como você é abençoado, então vai aparecer gente de todos os cantos da terra, querendo também servir a esse Deus maravilhoso. Todo mundo vai querer servir ao Senhor, quando virem que a sua vida se transformou e que você agora é uma pessoa realizada. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. E Ele quer fazer de nós uma bênção, para que isso lhe sirva de testemunho. O versículo 13 nos exorta a celebrar ao Senhor. Está escrito assim, cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Esse versículo é mais do que uma exortação. É uma ordem para que tanto os anjos como os homens e também as montanhas se alegrem grandemente. Diz, estalai de júbilo. E porque os anjos, os homens e toda a criação devem se alegrar? Porque o Senhor consolou o seu povo. Mas consolou como? Resgatando das mãos de Satanás. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele deu ao diabo o poder de dominar sobre ele. E, consequentemente, toda a humanidade ficou sujeita a isso. Daí, então, surgiram as doenças e as enfermidades. A dor, a miséria, a tristeza, o ódio e todo tipo de desgraça que você pode imaginar. Mas a vinda de Jesus foi para nos resgatar. Jesus, que é a palavra de Deus, veio em forma de homem para pagar pelo pecado do homem. Na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados, levou as nossas dores, enfermidades, pagou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue e nos comprou de volta para Deus. E nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, através da fé, e nos tornou participantes da graça divina, e nos fez herdeiros das promessas de Deus. A pessoa que ouve o Evangelho, que toma conhecimento de tudo que Jesus fez e não faz caso disso, e continua na vida errada, essa pessoa não é digna do reino de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 19, diz, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, quer dizer, em respeito, durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo da vossa vida, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Rejeitar o convite de Jesus para fazer parte da família divina é o mesmo que desejar continuar sofrendo nas garras do diabo. Deus está te chamando para servir. Ele quer te honrar, quer te fazer feliz, quer resolver os seus problemas. Mas conforme diz em Isaías 49:14, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. Sião aqui representa o escolhido de Deus, aquele a quem Deus escolheu. Na Bíblia, Sião representa Israel e o povo de Deus. Sião era o nome de uma colina no sul da cidade de Jerusalém. Então diz aqui, Sião diz, o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Tem tanta gente dizendo isso por aí. Eu já ouvi muita gente dizer, Deus não olha para mim, Deus não liga para mim. Não liga. Já vi tanto isso. Mas o Senhor diz aqui, nunca
você deve pensar isso. Nunca deve pensar que Deus desamparou você. Se você não está vendo Deus operar na sua vida, não é porque Ele se afastou de você, mas é porque você tem se afastado dele, por não obedecer aquilo que Ele tem dito no seu coração. Às vezes a gente se afasta de Deus, não lê a Bíblia, não ora, não busca, não se consagra, vive em pecado, e quando vem a luta, a pessoa quer que Deus responda às suas orações. E a resposta não vem. Mas não vem por quê? Deus sempre responde às nossas orações. A pessoa é que não vê a coisa acontecer como ela espera. Ela pensa que Deus não respondeu. Se ela não recebe a bênção que pediu, ela acha que Deus não respondeu. É preciso saber que a palavra não também é uma resposta. Quando você pede algo e recebe um não, o seu pedido foi respondido. Agora saiba que Deus nunca nega bênção nenhuma. Diz no Salmo 84, versículo 11, porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, quer dizer, Ele ilumina e protege, e o Senhor dará graça e glória, Ele sempre honra aos que o buscam de coração, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Isso significa o quê? Significa que se você não está recebendo o que você pede, é porque você não está andando em retidão. Não é que Deus não esteja lhe respondendo. A resposta está aí. Você não recebe porque você não está andando em retidão. O que é andar em retidão? É obedecer ao Senhor. É se afastar de tudo o que a Bíblia condena. Então, continuando, mas Sião diz, o meu Senhor me desamparou. O meu Deus se esqueceu de mim. Então veja o que Deus responde aqui. Ele diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que uma mãe consegue se esquecer do seu bebezinho, que ainda mama no peito? Será que ela consegue se esquecer dele? É isso que Deus está dizendo aqui. Mas, ainda que esta se esquecesse, diz o Senhor, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus não se esquece de você. Ele jamais vai desistir de você. Ele disse, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, na palma da minha mão eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está dizendo aqui que Ele conhece todos os nossos limites. Os muros aqui representam os limites. Ele conhece todos os nossos limites. Ele sabe até onde vai a nossa capacidade. E Ele promete nos fortalecer e nos proteger. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele quer te levantar. Ele quer restaurar a tua felicidade. Ele quer devolver a você os sonhos que o diabo roubou de você. A alegria que foi interrompida por uma ação maligna. Ele quer te devolver tudo o que você perdeu. Tudo o que tiraram de você. E para isso basta que você se volte para Ele. Basta você se levantar agora, tomar uma decisão de não mais servir ao pecado. Tem que deixar o pecado de lado. Não pode mais continuar vivendo do modo como você vivia no passado. Agora você é servo, serva de Deus. Ele te escolheu para te abençoar, para fazer de você uma bênção para as outras pessoas. Ele diz aqui em Isaías 49, versículo 23, reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que por mim esperam não serão jamais envergonhados. Tome agora a sua decisão. Diga para Deus, eu quero te servir. Se até agora a sua vida foi um fiasco, você tem sido envergonhado diante de todos, e se então você tem comido o pão que o diabo amassou até agora, chegou a hora da virada. O Senhor está dizendo que todos os que debochavam de você cairão
com o rosto em terra, ou seja, vão ficar pasmos quando virem que o Senhor te tem abençoado. Então todos eles também vão querer servir a Deus, a quem tu serves. E os demônios que te oprimiam vão ter que lamber o pó dos teus pés. Coisa séria, coisa grande. Esse espírito maligno que tem arruinado a sua vida, que tem te causado muito mal, que diz que não sai de jeito nenhum, vai ter que bater em retirada, porque não vai suportar a presença do Senhor na sua vida. Deus diz aqui no versículo 24: acaso tirar-se-ia a presa ao valente? Ou serão libertados os cativos de um tirano? O que você acha? É possível tirar a comida da boca do leão? Acha que é possível? Por acaso alguém tem coragem de fazer isso? Alguém consegue libertar um animal que foi apanhado por ele? Não é nada fácil. O bicho é feroz. Mas assim diz o Senhor: certamente os cativos serão tirados do valente, e a presa do tirano será libertada. O que Deus está falando aqui? Aqui Deus está falando que por mais possessa e aprisionada que uma pessoa esteja nas garras do demônio, ela vai ser liberta. Por pior que seja o estado em que a pessoa se encontra, por pior que você esteja vivendo, você vai ser liberto. E por que você vai ser liberto? Porque eu, diz o Senhor, contenderei com os que contendem contigo. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus vai contender por você, vai lutar por você. E os teus filhos eu salvarei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como se estivessem embriagados do vinho, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Diga graças a Deus. É uma coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Só não aceita quem não quer. Só não crê quem não quer. O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem impedido você de ser feliz? O que é que tem prendido você no pecado? O que é que tem te oprimido, feito de você uma pessoa amargurada, desesperançosa, triste? Fale com Deus. Ele garantiu que Ele contenderá com os que contendem contigo. É uma doença? Deus vai contender com ela. É uma maldade que fizeram? Deus vai contender por você. Não importa, quer seja humano, quer seja demônio, Deus contenderá com os que contenderem contigo, meu irmão. Deus quer fazer de você uma bênção. Acorde para a verdade. Deixe de lado o engano, a mentira das religiões. Deixe o pecado de lado. Ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele convida você para fazer parte da família divina. Ele quer que você tome a sua parte na herança. Mas a herança é para os filhos. Não é para qualquer pessoa religiosa que diz que crê em Deus e que vive como bem entende, não. Deus quer que você se santifique, que você se consagre, que se entregue a Ele de corpo e alma. Ele quer dar a você a vida eterna. Então tome a sua decisão agora. Entregue-se a Ele. Peça a Ele para fazer de você uma pessoa que lhe agrade. Vamos orar agora. Feche os olhos. Levante as suas mãos e repita assim comigo. Meu Deus, em Ti eu confio.
Não permita que eu seja envergonhado. E não permita que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ensina-me os teus caminhos e guia-me na tua verdade, pois tu és o Deus da minha salvação. Livra-me por tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Sejam envergonhados e confundidos e cobertos de vexame os que buscam a minha vida. Voltem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a palha diante do vento, que o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Assim seja. Agora fique em silêncio. Eu vou orar por você para te abençoar. Senhor Deus, eu levanto a minha voz em favor de todos os que confiam em Ti e venho pedir a Tua intervenção na vida de todos os que estão orando comigo. Pai, os Teus filhos não podem ser envergonhados pelo inimigo. Os Teus filhos não podem viver na miséria, na escassez de tudo. Não pode viver atormentado pelo diabo. Não podem viver enfermos, não podem padecer com dores no corpo, com tristeza na alma, sem paz no coração. Oh meu Deus, o Senhor disse que o Senhor contenderia com todos os que viessem a contender conosco. Então faça isso, Pai. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Desça o teu fogo santo agora para queimar toda a enfermidade, toda a normalidade, toda a dor, todo o sofrimento no corpo, na alma, tudo que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, seja amarrado agora em nome de Jesus Cristo. O demônio, você que causa o AVC, o derrame, as câimbras nas mãos, nos pés, nas pernas ou em qualquer parte do corpo, eu te amarro agora. Você, espírito que está causando essa alergia, esses caroços, o inchaço, a inflamação, eu mando que saia agora daí. Sai com o teu coágulo no cérebro, com a tua gordura nas artérias, com o teu açúcar no sangue, sai com a tua pressão alta, com a pressão baixa, sai com o teu colesterol, sai com a tua diabetes. Eu mando você embora em nome de Jesus. Você que está atuando nas glândulas dessa pessoa. O doutor disse que ela está com inflamação das tireoides. Sai daí agora. Você que está consumindo as vitaminas, as proteínas, o ferro do sangue, sai. Vai embora em nome de Jesus. Vai com a tua dor, vai com o teu mal em qualquer parte do corpo. Sai com todas as tuas enfermidades. Você que quer envergonhar essa pessoa para ela não pregar o evangelho, é você que vai ser envergonhado agora. Vai voltar para o inferno com o rabo entre as pernas e vai ter que dizer para o seu chefe que nem você e nem ele é coisa alguma diante do poder que há no nome de Jesus. Porque o poder de Deus está descendo agora sobre a vida dessa pessoa. Ela está protegida pelo poder do alto. Você não pode tocá-la, não pode envergonhá-la. Pega o que é teu, toda a normalidade que você colocou no corpo dela, em nome de Jesus, e sai agora. Vai embora e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Eu declaro essa pessoa liberta para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Graças a Deus.